Lucas capítulo 22, versículo 41. Amém? Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou. 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. 43. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. 44. Ele orou ainda com mais fervor, e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Jesus ele estava se preparando para se entregar como sacrifício por toda a humanidade. E sabe, ele ia ter todo o corpo desfigurado, ele ia ter todo o rosto e o corpo machucado e massacrado. A palavra fala que ele ia ser moído pelas nossas iniquidades. Então, sabe, ele estava passando por ele estava se preparando para passar por uns momentos de dor física, uma das maiores dores físicas da humanidade. Então ele foi e ele estava se preparando, e antes ele foi para o Getsemane e ele se afastou dos seus discípulos e começou a orar: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Jesus ele queria saber se era realmente a vontade de Deus que ele fosse para aquela cruz. E ele falou: Deus, se você quiser, eu sei que se o Senhor quiser, a gente pode fazer todas as coisas, mas se eu quiser, afasta de mim, mas se eu não quiser, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Jesus colocou a vontade de Deus em primeiro lugar, e porque era a vontade de Deus que ele fosse naquela cruz e morresse por mim e por você, morresse o meu pecado e o seu pecado, porque a palavra fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra também fala em uma versão da NVT, fala que porque todos pecaram, não conseguem alcançar o padrão da glória de Deus. A gente era feita a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado deturpou a nossa natureza. O pecado deturpou quem nós éramos e nós não conseguimos mais chegar a Deus. E a palavra fala que Deus abomina o pecado. Deus odeia o pecado. Então, se a gente praticava o pecado, a gente estava longe de Deus. Então, o pecado fez um abismo entre Deus e o homem. E desde a criação do mundo, Deus criou os homens para ter um relacionamento com Ele. Desde Adão, Deus criou os homens para ter um relacionamento com Ele. Você nasceu para ter um relacionamento com Deus. E quando a gente não está com Jesus, a gente está afastado de Deus e não consegue ter esse relacionamento. E até aquele momento da história, os homens estavam, a humanidade estava afastada de Deus. Então Jesus precisava morrer para que a gente pudesse ter essa aliança novamente. Porque o salário do pecado é a morte. Você não podia pagar o seu pecado com dinheiro, você não podia pagar o seu pecado com boas ações, você não podia pagar o seu pecado com o tempo investido no reino de Deus, não. Se era um pecado, o salário dele era a morte. Então alguém tinha que morrer para aquela dívida ser quitada. Então Jesus ele vai naquela cruz e morre o meu pecado, o seu pecado, para todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. Todo aquele que nele crê, não são todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que reconhecem em Jesus que Jesus é o Filho de Deus e o recebem e creem nele. E deixe que ele muda a vida deles, porque a palavra fala que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo, então não tem como você estar em Cristo, não tem como você ter comunhão com Jesus e continuar a mesma pessoa, porque se você está em Cristo, é automático, é uma consequência, você é nova criatura. Então Jesus ele vai, ele pergunta: Deus, é realmente a sua vontade que eu vá? E Deus fala: é sim. E naquele momento em que ele estava com tanta angústia a ponto de suar sangue, e eu já contei que essa angústia é muita angústia, é muita dor, como aquele caso que eu falei de um cara que ele tinha alergia à anestesia, e ele tinha um tumor e precisava fazer uma cirurgia. Então eles amarraram aquele cara na maca e começaram a cortar sem anestesia, camada por camada. E aquele homem que era um japonês, ele se torna negro por causa do sangue que estava jorrando, ele estava suando sangue. Então se Jesus suou sangue é porque ele estava numa aflição imensa, a alma dele
estava morrendo ali por dentro. Por quê? Porque ele estava se preparando, porque ele ia ter que enfrentar. Ele tinha que ir mudo, como uma ovelha calada, uma ovelha obediente. E ele estava se preparando ali, ele estava no ápice da angústia dele, um momento de mais angústia, um momento de mais sofrimento na vida dele. E a palavra fala que Deus não o deixou sozinho. Jesus podia se sentir sozinho ali, porque ele ia ter que enfrentar sozinho aquela cruz. Se o salário do pecado é a morte, ele ia ter que pagar aquele salário. E se Deus abomina o pecado, todo o pecado da humanidade está em Jesus. Então Deus ia se afastar dele. A palavra fala que tem hora que Deus se afasta. E ele fala, Pai, por que me abandonaste? Mas Deus não o abandonou ali no Getsemane. Ali no Getsemane, Deus mandou um anjo para que o consolasse, para que o confortasse, para que o fortalecesse. Antes, se a gente for ver, ele tem a transfiguração de Jesus no monte, aonde Elias e Moisés vêm e começam a o fortalecer. Falar, Jesus, você vai ter que passar pela cruz, mas tenha força, seja forte, vale a pena. É por um bom motivo. Então, desde antes, Deus não deixou sozinho. Naquele momento, Deus não deixou sozinho. Deus sabia o que eles tinham que enfrentar. Deus sabia o que ele tinha que encarar ali, mas ele não o deixou sozinho. Ele mandou um anjo que o consolava, que o fortalecia. Jesus podia se sentir sozinho, mas Deus não o deixou sozinho. Ele trouxe alguém para o confortar. E ali ele não estava sozinho. Da mesma forma que Elias não estava sozinho, da mesma forma que Eliseu e o servo dele não estavam sozinhos, da mesma forma que Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam sozinhos, da mesma forma que Daniel não estava sozinho, Jesus também não estava sozinho. Deus nunca nos deixa só. Deus nunca para de nos olhar. Jesus mesmo fala que quando a gente orar em secreto, Deus nos vê e nos recompensa. Então, quando a gente está na presença do Senhor, a gente o vê. A gente não vê Ele, Ele nos vê. Jesus não fala ali que a gente vai vê-lo, a gente vai senti-lo, a gente vai sentir a presença dele, a gente vai sentir o toque dele. Fala que Deus nos vê e nos recompensa. Deus sempre nos vê. A palavra fala que os olhos de Deus varrem toda a terra à procura dos puros de coração para que os fortaleça. Deus olha por toda a terra para ver se Ele te acha, para te fortalecer e falar que você não está sozinho. Não importa a situação que você está, não está sozinho. Não importa quantos problemas você está passando, você não está sozinho. Isso é uma garantia que Jesus nos dá na palavra. Nós não estamos sozinhos. Mesmo que você ache que você está, mesmo que você sinta que está, acredite na palavra de Deus que diz que você não está sozinho, que Deus te vê e que Ele vai te recompensar. Amém? Vamos abrir em Isaías. Isaías se abre no meio da Bíblia, vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías. Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, versículo 14, amém? Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Talvez é isso que você tem falado, ei, eu estou abandonado. Deus, você está me vendo? Deus, eu estou clamando. Deus, eu estou te chamando. Deus, eu estou precisando. Eu estou sendo fiel, eu estou te buscando. Mas o que me parece é que o Senhor se esqueceu de mim, que o Senhor me abandonou, porque eu vejo você agindo na vida de todas as pessoas e parece que eu estou sozinha. Parece que o Senhor não me vê, parece que o Senhor não está conseguindo me enxergar. Isso era o que Sião estava falando. Isso era o que o povo de Israel estava falando. E Deus responde para eles. Versículo 15. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, a que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. E depois ele fala que ele escreveu os nossos nomes na palma da mão dele. Que ele vê a gente, que ele lembra da gente. Ele fala, mesmo que a sua mãe te abandone, mesmo que quando a mãe ganha um bebê, é até difícil você pegar aquele bebê, porque a mãe só quer pegar ele, só quer ficar com ele. Mas ele fala, mesmo que a mãe se esqueça, mesmo que a mãe não queira aquele bebê, mesmo que ela não esteja nem aí para ele,
Mesmo que ela se esqueça dele, eu não vou me esquecer de você. Porque ele fez um compromisso. A palavra fala que se nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos, que o Pai nos adotou. E se Ele adotou, Ele nos dá a garantia que Ele nunca vai nos esquecer, que Ele nunca vai nos deserdar, mas Ele nos tem como filhos. E Ele quer ser o nosso Pai. Amém? E Ele fala que Ele te vê e que Ele não te esqueceu, que Ele não está te abandonando, mas Ele está agindo ao seu favor. Ele te vê. Amém? Vamos agora em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Versículo 20, amém? Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E Jesus fala que Ele está com a gente. E Ele não só fala, ei, eu estou com vocês, mas Ele fala, e lembrem-se disso. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Por que Ele fala pra gente lembrar? Porque vai ter situações que a gente vai achar que a gente tá só. Porque vai ter situações que a gente vai achar que Jesus nos desamparou, que Ele não tá olhando pra gente, mas Ele mesmo fala, ei, se lembra do que eu te falei. Eu tô com você. Eu não te desamparei. Mesmo que você não está me vendo, mesmo que você ainda não veja o meu agir, eu estou agindo ao seu favor e já já eu vou aparecer para você e te trazer a recompensa. Então se lembra, traga a memória que te traz esperança. Eu estou com você sempre. Sempre é sempre. Não há nada que não seja sempre. Sempre é sempre, todos os dias, cada minuto, cada segundo, cada hora. Sempre, até o fim dos tempos. O mundo ainda não acabou, então Ele ainda está com você. Amém?